Salve, salve galera, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para mais um vídeo, para mais uma palavra abençoada, diretamente do Senhor para o seu coração, irmãos. E a palavra que eu queria meditar com vocês hoje, irmãos, está lá no livro de 1 Reis, no capítulo de número 18, no versículo do número 22 em diante. São 25 capítulos, irmãos, que eu quero ler, versículos que eu quero estar lendo com vocês agora. E quero refletir em alguns pontos. Prometo ser bem sucinto, pois o texto é um pouco grande, mas são os pontos que a gente devemos parar e observar no decorrer da nossa caminhada. A palavra fala assim: então disse Elias ao povo: eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há que dizer que o Deus que responder por fogo será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes deram, e prepararam e invocaram o nome de Baal, desde manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar até que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Eli zombava deles e dizia: clamai em voz altas, em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam em grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado ao meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porque não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços, e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de águas 4 cântaros, e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei-o a terceira vez. E fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo,
e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que todo este povo conheça que tu és Senhor, que tu és Deus e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, havendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E Elias lhe disse: Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e diz a Acabe: Aparelhe o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que entretanto os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os ombros e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Essa palavra, irmãos, nos fala sobre o desafio que Elias lançou sobre os profetas, que isso todo mundo sabe, todo mundo conhece, nós acabamos de ler. Mas algumas coisas me chamam a atenção nessa passagem. A primeira, a obediência. Elias sabia que Jezabel queria matar. Elias sabia que Deus poderia fazer todas as coisas. E pela obediência, ele foi até de encontro ao rei Acabe, mesmo sabendo que corria risco de morte, pois ele tinha profetizado que não iria chover naquela terra. E durante 3 anos, irmãos, assim foi. Não caiu chuva, então não tinha mais quase mantimento nenhum, estava tudo escasso. Em várias regiões tinha pessoas perecendo por não ter mantimento, não ter como alimentar o gado. E isso tudo aconteceu por Elias ouvir a voz de Deus e obedecer a voz do Senhor. Então vamos anotar aí, primeiro ponto, obediência. Segundo ponto, temor. O povo estava sem temor a Deus. O povo estava se corrompendo. Estavam adorando a Baal. O povo de Israel estava corrompido e muitos estavam adorando a Baal, desacreditando de Deus e esquecendo de tudo que Deus tinha feito para eles no deserto. Então, Deus, os profetas foram caçados, mortos, e restou somente Elias. Mas só Elias ali naquela terra, pois tinha mais pessoas no oculto, a qual também não se curvaram perante a Baal, não se curvaram perante as outros deuses. Portanto, que Deus fala com Elias: tu que pensas que é só tu que resta nessa terra? Há mais, eu acho que, se eu não me engano, é 5.000 homens ou 7.000 homens, não sei, não estou me recordando agora. E Deus fala que não se curvaram a Baal. Elias não era o único, mas Elias obedeceu a Deus e fez conforme o que Deus falou. Foi perante ao rei e propôs o desafio.
pois ele sabia que a mão de Deus estava sobre ele, ele sabia que Deus estava com ele. E nós temos a certeza, irmãos, que Deus está conosco através do Consolador, do Espírito Santo, irmãos. E muitas das vezes desacreditamos da voz de Deus, desacreditamos das palavras que Deus nos tem dito através da Bíblia, através dos profetas de hoje em dia, através de louvores, através de várias coisas, irmãos. E muitas das vezes fechamos os olhos e continuamos sem querer buscar a Deus, continuamos sem querer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. Mas assim como Elias, devemos ser obedientes a Deus. Assim como Elias, devemos ter temor a Deus. Assim como Elias, devemos caminhar segundo a voz de Deus. E o próximo ponto que eu queria estar colocando, irmãos, é que, olha para você ver, era um homem, por assim dizer, contra 450, irmãos. E ele não olhou a multidão, mas ele olhou aquele que estava com ele. Ele não olhou os números, mas ele olhou o poder daquele que ordenava, daquele que estava dando as ordens para ele. Então, ele foi contra praticamente uma multidão muito grande, somente com a presença de Deus. E assim devemos fazer, irmãos. Caminhar segundo a vontade de Deus, não olhando as dificuldades, não olhando a multidão que vem falando que a gente não vamos conseguir, que vai tudo passar, que é fracasso, que é perca de tempo, que é enganação. Mas vamos ouvir a voz de Deus, continuar caminhando dia após dia, vencendo luta após luta, sofrendo tudo aquilo que é lícito da gente sofrer, pois é lícito a gente sofrer perseguição, é lícito a gente sofrer calúnia, é lícito a gente ser apedrejado, pois Jesus foi, irmão. Todos os outros profetas foram, os primeiros cristãos que foram depois de Cristo também foram. Estevão, o primeiro mártir que foi após Cristo, foi apedrejado também por pregar o evangelho. Morreu primeiro até que todos os apóstolos, tirando Judas que tirou a própria vida, mas Estevão foi apedrejado. Então isso tudo é lícito a gente passar. Nós iremos passar por todas essas coisas. E não é uma coisa anormal, é uma coisa diferente. Não acontece com todos. Se aconteceu com o próprio Cristo, irmãos, com nós, é muito provável de acontecer também. Então devemos fazer sim, pegar a nossa cruz, caminhar, pegar os pisos, as dificuldades, as lutas, as batalhas, colocar no ombro e caminhar em direção a Cristo, pois Jesus fala, Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então vamos caminhar seguindo a voz de Cristo, seguindo a vontade de Cristo, seguindo o que Cristo nos ordena, irmão, que é amar o próximo e fazer o bem. E para dar continuidade, quando Elias, quando os profetas começaram a fazer o holocausto, Elias fez semelhante, mas só que Elias fez algo que nós lemos e muitas das vezes passa despercebido. Mas ali ele estava restaurando o altar. Ali ele estava restaurando as 12 tribos de Israel. Nessa parte que no versículo 31 fala, e Elias tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo, Israel será o teu nome. Então ele estava ali restaurando o altar. Ele estava restaurando as 12 tribos que estavam contaminadas pelo profeta, por Baal.
Eles estavam, as 12 tribos que estavam dispersas, as 12 tribos que estavam sem direção, as 12 tribos que estavam sem caminho, irmão. Mas não só o holocausto em si, mas o que eles estavam oferecendo em meio àquele holocausto. Aquele holocausto não serviu somente para Deus mostrar somente a sua grandeza, não, irmãos. Aquele holocausto também serviu para restaurar as 12 tribos de Israel, a restaurar a fé do povo de Israel. Não somente do povo de Israel, mas de todo o povo que estava ali presente. E de nós que estamos aqui hoje, irmãos. E logo após ele ter restaurado o altar, ele começa a clamar a Deus. E as palavras que ele usa são muito peculiares, irmão. Todos nós temos elas também gravadas, pois já foram temas de várias letras de música, foram citadas várias vezes em diversas coisas, em filmes e minisséries que falam da palavra de Deus e várias outras coisas. Que essa passagem é uma passagem que, como a abertura do Mar Vermelho, é uma passagem que muitas pessoas lê e fala e vê a grandeza de Deus. Pois ele começa dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, responde-me, porque para que este povo conheça que tu és Senhor, que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tomar o seu coração para trás. O povo estava assim, pois foram várias batalhas, foram várias perseguições que eles passaram e começaram a desacreditar, perder a fé em Deus. Mas quando Elias falou essas palavras, além de ter chamado a atenção de Deus, eu creio que deve ter estremecido o coração das pessoas que estavam ali ao redor. Pois eles começaram a lembrar do seu pai na fé, que é Abraão. Começaram a lembrar das promessas de Deus para com o povo, daquilo que Deus tinha feito para com o povo. E quando Deus respondeu, irmão, com fogo, eu creio que o fogo que desceu do céu penetrou cada coração que estava ali presente. Eu creio que o fogo que desceu do céu queimou toda dúvida. Tudo, irmão. E como a palavra fala, então caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, e a lenha e as pedras e o pó. Até o pó que estava ali ao redor, até o pó da terra que estava ali, foi lambido. Ou seja, deve que o altar deve, eu creio que deve ter feito uma ligadura ali, que deve ter virado uma rocha, deve ter ligado. Eu que sou construtor, trabalho na construção civil, eu sei que parece como se fosse colocado uma argamassa para colar uma cerâmica, que limpou tudo, tudo, a água, o holocausto, o sangue, tudo que estava ali foi limpo, foi consumido pelo fogo que desceu do céu. E quando o povo viu isso, todos eles se jogaram ao chão e começaram a exaltar a Deus, falando que só Senhor, só Deus era Deus. Eu creio que o próprio rei Acabe, a sua esposa, que era Jezabel, a Bíblia não relata se ela estava presente ou não, mas creio que estava, creio eu que estava assim presente nesse acontecimento. Mas eu falo com vocês, irmão, quão grande deve ter sido aquele agir, e nós
vemos isso acontecer, lemos isso na Bíblia, lemos que Deus abriu o Mar Vermelho, lemos que Deus abriu o Rio Jordão, lemos que Deus derrubou as muralhas. A única coisa que o homem precisou de fazer, irmãos, em todos esses atos que eu acabei de citar aqui, a participação do homem foi somente com a obediência, com o direcionamento. E esses eram os pontos que eu queria estar meditando com vocês hoje, que são: o primeiro é que Elias soube ouvir a Deus, soube obedecer a Deus, soube compreender aquilo que Deus queria realizar sobre a vida dele. E que ele não se amedrontou perante o inimigo, perante a quantidade de inimigo que tinha contra ele. Pois ele sabia que aquele que estava com ele era maior que tudo e todos que estavam ali perante a ele. E que Elias restaurou o altar. E que logo após ele clamou a Deus, pedindo para que Deus mostrasse a sua glória, que Elias era apenas seu servo. Pois ele fala: mostra-me, Senhor, mostra para esse povo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Ou seja, ele falava: eu não sou nada, Senhor. Eu só faço o que o Senhor manda. Quem manda aqui é o Senhor. Quem faz é o Senhor. E como ele restaurou o altar, ele restaurou as 12 tribos, ele fez uma limpeza com o fogo de Deus que desceu do céu. Se a gente for parar e for juntar esses pontos, irmãos, nós devemos colocar eles sobre a nossa vida. Primeiro ponto, obediência. Segundo ponto, não temer o inimigo, pois você sabe que maior é o que está contigo. Terceiro ponto, restaurar o altar. Juntar aquilo que está afastado e juntar os cacos e entregar o coração restaurado a Deus. Pois quando nós chamamos a atenção de Deus, quando nós ouvimos a voz de Deus, obedecemos a Deus, Ele vem com fogo e queima tudo de ruim e molda tudo conforme o seu querer e a sua vontade, para que o povo veja que Ele é Deus que pode fazer todas as coisas. E nós vemos isso, irmãos, e duvidamos que Deus pode nos restaurar. Nós vemos isso e duvidamos que nós temos salvação, que nós temos solução. Deus fez cair fogo do céu, fez cair maná do céu, fez cair codorna do céu, fez brotar água da rocha, preparou um reino especial para o homem juntamente com ele. Mas Deus do início já veio preparando para o homem coisas boas, pois no jardim o homem tinha de tudo, todo tipo de fruta, todo tipo de verdura, todo tipo de legume, tudo Adão tinha acesso. E quando Elias restaurou o altar, Deus fez a nova aliança com o povo, restaurou as 12 tribos. E Jesus veio, irmão, e restaurou o restante do mundo. Jesus veio e restaurou o restante da humanidade com seu sangue. Então, tudo, irmão, que nós precisamos e necessitamos ao final de todas as coisas é obediência. A obediência à palavra. Ler, meditar em cada palavra. Pois assim como as palavras que Elias usou chamou a atenção de Deus,
não é que chamou a atenção de Deus, mas que foi bem específica, falando que a glória era de Deus e não nós. Muitas das vezes queremos chamar a atenção de Deus, querendo buscar a glória em nós mesmos, mas não devemos ter medo de abrir a boca para profetizar, pois Elias também não temeu, vários outros também não temeu, e deparamos com situações que para muitos é impossível, mas nós servimos um Deus vivo, irmãos. Temos que sair da zona de conforto, temos que fazer semelhante a Elias, sair da caverna e batalhar, profetizar em nome de Jesus, com fé, com vigor, com a certeza que vai chegar. Então, vamos seguir esse espaço, vamos caminhar com Cristo dia após dia, noite após noite, meditando a palavra dia e noite, meditando no que Deus nos pede, deixando que, através da nossa obediência, Ele realize a obra que Ele tem de realizar no nosso coração. Fique com Deus, tenha uma noite excelente de descanso, um fim de semana abençoado, que a partir de hoje venhamos meditar esses pontos que foram citados hoje, vamos meditar na palavra de Deus e viver uma vida de comunhão, de obediência a Deus e à palavra. Forte abraço, fique com Deus e até amanhã. Fui.